leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. A retribuição. A retribuição. Pedro disse-lhe: e nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Mateus capítulo 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos tempos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com os quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quanto nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-lo e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrau a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Vamos agora levar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que derrame bênçãos de amor, bênçãos de paz sobre nós, sobre esse ambiente, que possamos nesse momento sentir a Sua presença, Senhor, nos amparando, nos envolvendo com todo o Seu amor, com toda a Sua paz. Pedimos a Jesus, nossa infinita misericórdia, que esteja sempre ao nosso lado, nos amparando, nos guiando aos nossos familiares, guiando todas aquelas pessoas que nesse momento se encontram em sofrimento, em desespero, que todos possam receber vibrações de amor, vibrações de paz. Pedimos aos mentores espirituais dessa casa que tudo obsede para que Ele nos traga a sua mensagem, e pedimos a Jesus e a espiritualidade maior que nos permita darmos início aos nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.
Odete, para fazer a mensagem de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Pois é, a Sandra me falou que agora foi do almoço, que era o outro palestrante, né, o Wilson, que iria fazer a palestra. Mas aí a gente está aqui para isso, né? Para improvisar, para acudir quando pode, né? Mas é um prazer estar aqui também, né? Para conversar com vocês, a gente trocar uma ideia, falar sobre a doutrina espírita. Hoje tá bom, né? Porque não precisa ligar ventilador, né? Então a voz sai melhor para escutar lá atrás. Está escutando bem aí? Então tá bom. Não, estou só testando se está chegando bem aí. Porque como diz o André Luiz, o sinal verde, né? Ele fala assim: não fale tão alto que incomode as pessoas, e não tão baixo que não possa ouvir. Então nós temos que saber limitar a nossa voz para conversar com as pessoas. E o que é a doutrina espírita? O que nós estamos vendo, né? Que é o nosso altar, é uma sala de estudo. Antigamente existiam as lousas que escreviam, as giz, para fazer estudo. Por que isso? Porque através dos estudos, do conhecimento, nós modificamos a nossa vida para melhor e nos curamos, buscamos auxílio, buscamos ajuda. É através do conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento nos muda as direções da nossa vida. Não é só pedir, só ficar pedindo e não ter nenhuma mudança. Eu vi uma historiazinha de um palestrante que chegou no plano espiritual e não tinha luz nele, ele estava todo apagado e ele ficou incomodado demais com aquilo. E aí ele teve lá com uma pessoa que estava sempre assistindo as palestras dele, estava cheio de luz, essa pessoa, trabalhando, fazendo tantas coisas boas. Aí ele disse: mas eu estou aqui em condições ruins. Por quê? Aí o mentor espiritual: é porque ele colocava em prática tudo que você falava. Então é assim, o que nós viemos trazer aqui hoje, se a gente colocar na gaveta, é como se colocar um remédio que vai ao médico na gaveta e não tomar, não botar em prática, não querer mudança, então não vai valer. E hoje nós vamos falar então um pouquinho, é muito interessante esse assunto. É do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, um livrinho pequeno. Olha o tamanhozinho, ele é pequeno, mas é uma cartilha. Realmente é uma cartilha que nos orienta, vai nos dar noção de muitas coisas. Foi escrito em 1958, mas acho que até hoje ninguém chegou no nível de estar. Hoje nós temos a ciência, né? Temos a física quântica, e ele já falava coisa aqui, falam coisa muito interessante, que é muito importante para nós a gente buscar esse tipo de conhecimento. Então, pensamento e vida. O próprio prefácio dele começa desse jeito: olha, o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Veja, isso é complexo, né? Para refletir, mas conforme nós vamos melhorando nossa vida, o nosso pensamento, vai purificando até a gente estar no espírito superior, já ter uma conexão mais com Deus. Muitas das vezes nós achamos que estamos muito distantes também de Deus, quando a gente pensa: ah, mas será que eu vou ter que evoluir muito para ter contato com Deus? Na realidade, vamos fazer uma metáfora. Nós vivemos dentro de um grande aquário, e Deus é a água. Então nós estamos em contato com Deus. Agora, nesse momento, onde estivermos, nós vamos estar em contato com Deus, respirando Deus, vivenciando Deus. Então, mas aí a gente vai ver quando esse pensamento, a gente controlar o pensamento, mudar os nossos pensamentos, e
como ele é. O pensamento tem cor, o pensamento tem cheiro, peso, composto de ideias, inteligência e de todas as emoções. Está vendo? Nós não imaginamos que o nosso pensamento tem tudo isso, né? Peso, cor, cheiro. A gente acha que ele é etéreo, que ele nem existe. Mas ele é uma energia muito rápida, muito forte e que tem todas essas condições. Por ele ele emitir cheiro, cor, a espiritualidade, os espíritos, tudo vem o nosso pensamento. Cada um carrega em torno de si muitas formas de pensamento. Porque o pensamento, quando a gente pensa, ele se torna visível ao nosso lado. E aí ele é visto pelos espíritos, principalmente os inferiores, né? Que sabem muito de nós por conta disso, que vê o reflexo do nosso pensamento em torno de nós. Então aí, como eu disse, ele forma pensamento. No livro de André Luiz, tem uma parte lá que o André Luiz sai estudando, né? E de repente chega numa casa, encontra lá uma mulher e um espírito sempre acompanhando ela para onde ela ia, o espírito de uma mulher. Ele achava. Aí ele falou para o mentor, mas o benfeitor, essa mulher está com um obsessor atrás dela. Disse, não, aquilo lá forma pensamento dela. Ela pensa tanto que o marido dela trai ela, que ela formou essa imagem de uma mulher e agora ela mesma se obsedia. Veja, a gente cria esse tipo de atitude, de coisas, às vezes nem vai acontecer. Por que nós temos tanta ansiedade? Nós temos que combater a ansiedade. Hoje, diante de tantas informações que nós recebemos, não conseguimos ainda administrar isso, administrar tantos pensamentos, informações que chegam até nós. A ansiedade está virando um problema sério. Nós sabemos que o antídoto da ansiedade são duas coisas: a serenidade e o perdão. Mas basta só saber disso? Não basta. É preciso aprender como ser sereno. É preciso aprender como perdoar. Porque a gente sabe que o perdão é libertador e nos liberta de muitas coisas. Mas só saber disso não adianta. É preciso prática. É preciso aprender. É por isso que às vezes nós nos aramos. Jesus falou tanto isso. Teríamos que perdoar e ouvir. Porque ele sabia que aí era começo da solução das nossas dores, das nossas aflições. Mas basta só passar, então já sei, vou perdoar. Não, é preciso uma prática, é preciso um aprendizado, mesmo para amar. Ninguém faz, eu vou amar agora, eu sei que amar é muito bom, mas a gente não consegue dobrar o nosso coração, não consegue dobrar as nossas emoções, não conseguimos mudar essas emoções de uma hora para outra. É preciso ter interesse. Qual que é o meu interesse? Qual que é o meu foco? O que eu preciso fazer? Como fazer? Como fazer para perdoar? Como fazer para ter serenidade? Será que a gente acha algum lugar que vende para nós? Ali tem um em promoção, 2 pacotes por 1. Existe isso? Porque a serenidade vai nos dar, acalmar, vai nos trazer calma, vai nos consertar a ansiedade. Só que para isso é preciso prática, é preciso trabalhar. É por isso que estamos aqui. Nós temos interesse nisso. Se eu me amo, eu tenho que buscar estudar e ter esclarecimento de como fazer. Porque às vezes a gente vem anos e anos na casa espírita, escuta, cada um tem o seu tempo. Existe o tempo de cair a ficha de cada um, onde a pessoa, agora eu entendi, eu já escutei tanto isso, mas agora eu entendi, sabe? Caiu a ficha. Espero que nós caiamos a ficha agora em algum ponto, né?
Porque a gente fica sempre repetindo padrões. Porque vive esse problema. E às vezes a gente pergunta, por que estamos vivendo isso? Sempre a mesma coisa. É porque a gente repete padrões de pensamento. Na vida passada a gente era do mesmo jeitinho, agora voltamos aqui, continuamos do mesmo jeito. Não muda. Não tenta mudar. Não busca, escuta, mas não entende. Tem essa diferença. Podemos sair daqui, controlar o pensamento não é fácil. É preciso técnica. Existe fórmula. Eu assisto muitas palestras do Arroz, ele fala de um meio que ensina, que é um tipo de uma meditação, aquela mindfulness. Ensina a gente a ter serenidade e foco. Como fazer isso? Você pode fazer uma meditação trabalhando. Enquanto você trabalha, você conseguir tirar 100% do foco que você está fazendo. Agora você está trabalhando, pensando lá em casa, minha mulher está fazendo isso, meu marido está fazendo isso, ele está fazendo as coisas. Ou está trabalhando e pensando em uma coisa, igual um macaquinho pensando. Mas para eu chegar, quando eu vou saber como que é essa meditação mindfulness, como que é? Como que ele ensina? É muito treino, é muita prática. Começa lavando lá umas louças, por exemplo, mas aí você vai sentir o peso do talher, a viscosidade do sabão, a temperatura da água, sentir tudo que você está fazendo ali, e não é fazendo automático, pensando em mil coisas. Você pode treinar essa meditação dessa forma, né? Pensando nos fatos que está acontecendo, fazendo um almoço, sentindo toda a presença, esquecendo todo outro problema que você está vivendo. Olha, nesse momento você vai adquirir o quê? Serenidade, porque você vai estar focado naquilo que está fazendo. Porque nós somos assim, a gente está aqui, mas está pensando lá em casa. Eu estou aqui, estou pensando no problema lá do trabalho, mas eu vou resolver amanhã. Não está focado agora no que nós estamos falando. O pensamento está assim. Então, é foco. Isso é treino para mudar o nosso padrão. Qual a melhor escolha? Nós sabemos o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, o Allan Kardec fez uma pergunta aos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Se você perguntar para um evangélico, para um católico, aonde está escrita a lei de Deus? O que ele diria? Na Bíblia. Se você perguntar para um muçulmano, onde está escrita a lei de Deus? No Alcorão. O indiano? No véu. Cada um vai falar uma coisa. E o que a doutrina dos espíritas fala? Se perguntar para os espíritos, aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então ela está aqui, né? Não esquecer mais em casa. Porque se tivesse escrito na Bíblia, a gente já andava sem a lei de Deus, porque ficava em casa, às vezes esquece do carro, esquece. Mas como está na nossa consciência, aonde estivermos, nós estamos em contato com a lei de Deus. Então qual é a melhor escolha? Fazer? Usar a consciência. Usar a nossa consciência para tudo. Será que o que eu estou fazendo está certo? Bom, a nossa consciência é de acordo com a nossa evolução. Conforme mais evoluído, mais acerto eu vou ter. Mas se eu fizer aquilo que a minha consciência manda, eu vou sofrer menos. Por quê? Porque eu não vou me cobrar tanto. Eu fiz tudo que eu pude. O que eu posso fazer? Eu fiz o que minha consciência mandou. Lógico que eu sou imperfeito, vou errar. E aí, errando, você vai pagar pelas consequências, mas não vai sofrer tanto do que aquele quando você faz uma coisa, sabe que não vai dar certo e faz. Aí a cobrança é pior para nós mesmos. Então, uma escolha boa, o caminho bom é a gente escolher a nossa consciência. A escolha mais sábia é optar pelo amor. E o que eu faço, se todos fizessem. Essa aqui é o seguinte, olha, Immanuel Kant, filósofo,
ele dá uma forma boa da gente saber se o que nós estamos fazendo está certo ou errado. É a gente pensar assim: o que eu estou fazendo, se todo mundo fizesse, o que daria? O que eu estou fazendo, se todas as pessoas do mundo fizessem agora, o que daria? Daria problema? Então, e virava um caos? Então não posso fazer. Mas o que eu faço, só eu vou fazer. É igual assim: eu vou furar o sinal, só eu vou furar o sinal. Mas então vamos imaginar, se todo mundo fura o sinal, se todo mundo furar o sinal, o que acontece? Então é uma boa forma de pensar, não? O que eu estou fazendo, todo mundo pode fazer? Então todo caminho serve. Sinal verde para prosseguir a nossa vida. É o livrinho lá do Chico também, né? Sinal verde. Se você seguir tudo o que ele está falando ali, pode avançar, que vai dar tudo certo. Agora, se eu fizer, só eu, tudo bem, mas todo mundo não pode fazer, não. Então está errado. Nós temos que fazer coisa que todo mundo faz e não vai dar nada. Aí, 100% que ele vai dar certo, né? Porque não faço o que quero com o meu pensamento. Você faz suas escolhas e elas fazem você. Aí tem esse detalhe aí. Por que eu não faço o que quero com o meu pensamento? Porque nós temos tanta dificuldade de entender o nosso pensamento. Eu não quero pensar, mas penso. Por isso é difícil fazer a meditação. Porque a meditação também não é aquela de ficar ali zen, só sem pensar em nada, não. Isso não existe. Ninguém consegue ficar sem pensar em nada. A meditação de mindfulness que nós falamos é aquela que você foca em alguma coisa. Essa é mais fácil. Você vai treinando. Aquele que não tem tempo nenhum de fazer, tem que treinar pelo menos 1 hora. Aquele que tem tempo só treina 15 minutos. Então, às vezes a gente não tira tempo para isso. Nós estamos com uma faca e queijo na mão para resolver a nossa situação e nós não aprendemos isso. Não colocamos em foco. Não aprendemos a fazer meditação. E achamos difícil ter que tirar a hora. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, aonde vocês estiverem, podem praticar a meditação. Vamos meditar agora? Todo mundo só vai ficar focado aqui, nós estamos falando. Vamos ver todas as imagens, é tudo aqui. E não vá sair daqui. Vá para casa do que você estiver fazendo, faça a meditação. Você vai aprender serenidade. Serenidade vai ter o antídoto da ansiedade. E você você já está comprando a serenidade agora. Porque nós somos o quê? Como é que fala que é a palavra que a pessoa tem resistência, que é um passado ele conquistou? Esqueci a palavra agora. Resiliência. Eu sou resiliente, você conseguiu hoje? Não, isso é uma somatória. Você vem, é um trabalho que está fazendo. A hora de dar prova você tem aquilo. É como a gente pratica a oração. Nós temos que praticar a oração. Porque no momento que a gente estiver numa aflição doida, a primeira coisa que a gente faz é o que é? Orar. Quem não tem prática, fica penando. É igual lá no livro Memórias de um Suicida, né? A situação difícil demais, a pessoa conviveu num umbral ali com outro. Anos e anos, não entendia nada, não conhecia nada, porque não tinha prática de oração. O próprio André Luiz ficou no mundo espiritual lá no umbral, 8 anos, falta de prática de oração, porque Deus está presente, só a gente orar e nos atende. Aí agora, basta orar com fé, e nós vamos ver que os nossos pensamentos têm um poder de cura, através do que nós vamos falar aqui mais para frente. O passe que nós recebemos aqui, que nós estamos fazendo um curso de passe, como que é feito o passe, como é feita a cura do passe? Através do pensamento e a vontade de curar. Eu quero que cure. Jesus falou isso, Jesus é nosso mestre. Quando a pessoa falou, Jesus, mestre, o que queres que eu faça? Eu quero que o Senhor me cure. Mas eu quero, fique curado.
Jesus mostrou, eu quero, mas ele tinha firmeza. Jesus tinha firmeza e tinha também os frutos intelectuais, morais, tudo mais, né? Tudo de bom. O pensamento é uma fábrica. Sabe por que o pensamento é uma fábrica? Pela física quântica, sabe quantos pensamentos nós pensamos diariamente? 1 bilhão. 1 bilhão. Não chega tanto. É de 60 a 90 mil pensamentos diários. Então pensamos muito, né? Então ele é uma fábrica. E quem que é o dono da fábrica? Nosso pensamento é uma fábrica. Quem que é o dono da fábrica? Hã? Cada um é dono do seu. É o espírito, né? O espírito é dono da fábrica. Bom, então tá. O dono da fábrica já falando. O espírito. Bom, toda fábrica que tem muitos pensamentos tem que ter um gerente ou uma gerente. Não tem? Porque pensa demais. E quem que é essa gerente? Quem que é essa gerente? Porque a fábrica pensa muito. Então o espírito delegou a gerente, porque tem que viajar, tem que fazer as coisas, né? E aí precisa do gerente para coordenar. E quem que é esse gerente? Quem que é essa gerente? Vamos pensar. A consciência? É nós. Hã? É nós. Nós somos o dono da fábrica. Nós elegemos um gerente ou uma gerente. Está no mesmo pensamento de vida, o Emmanuel fala. Depois nós vamos falar para frente. Interessante. Bom, vou apertar muito vocês. É a vontade. A vontade. Nenhum obstáculo será tão grande se a tua vontade de vencer for maior. Então a vontade é que gerencia. Aqui no livro Pensamento e Vida, ele compara a nossa mente como um escritório, com vários departamentos. Tem o departamento da memória, o departamento da inteligência, o departamento do desejo, o departamento da imaginação e tem o gabinete da gerência, que é a vontade. A vontade gerencia. Porque vocês vão ver que os outros departamentos, sem o controle da vontade, nós caímos em aflição. O desejo, o departamento do desejo, é justamente para nos estimular para o trabalho, para a gente trabalhar. Só que começa a ficar desordenado, a gente começa a gastar muito. Se não tiver uma boa vontade, uma vontade firme de controle do desejo, vocês ficam endividados, você entra em aflições, entra em dificuldades. Então precisa a vontade. A vontade é tudo. A vontade é muito forte. Ela tem que coordenar todos os departamentos e tem que organizar. Por isso, quando nós temos muita vontade, a gente consegue muito com isso. Agora, como que o dono da fábrica controla essa vontade? Porque você às vezes quer uma coisa, mas a vontade não te obedece. Eu não queria beber, mas bebo. Eu não queria fumar, mas fumo. Eu não queria comer tanto, mas como. Eu não queria isso, mas faço. Por que eu faço e a minha vontade está mandando mais do que eu? O dono da fábrica. O dono da fábrica fala para ela, não quero isso, mas ela... O que será, gente? Por que será que ela está mandando mais do que nós? O Espírito. Por que será, né? Porque ela recebe uma matéria-prima. Ela recebe uma matéria-prima que a gente emite a ela. A gente dá poder para ela. Quando a gente manda a matéria-prima para ela, ela então fabrica os pensamentos. Ela mandou a matéria-prima, ela fabrica os pensamentos. E quais são essas matérias-primas? Vamos pensar. Fica aqui comigo, foca aqui, gente. Se quiser participar, fica à vontade. Qual a matéria-prima que nós mandamos para a vontade? E que ela fabrica pensamentos sem o nosso consentimento, sem o nosso desejo, sem o nosso querer. Livre-arbítrio.
livre-arbítrio, vocês têm. Pode tentar ser errado, ninguém vai ligar de acertar não. Certo? Então, ó, lá eu falei já do departamento do desejo. Então a gente manda emoções, ideias e emoções, né? Ideias e emoções. As ideias e emoções, nossa, é que ela usa essa matéria-prima para fabricar os pensamentos. Enquanto a gente sem querer manda. É preciso o quê? Então, você controlar a vontade, controlar as nossas ideias e emoções, porque elas que mandam. E aí o que acontece? Se a gente tem controle disso aí você consegue controlar a vontade. Porque controlando a vontade, você tem muito domínio para outras coisas. É por isso que nós falamos tanto o seguinte: no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, ele fala causas atuais das aflições. E ali ele relata, aquilo ali tem um roteiro fantástico para nos ensinar. Causas atuais das aflições. Por que das aflições? Por que do sofrimento? As causas atuais das aflições, a maioria é causas atuais, existem as causas anteriores, mas ali no item 4, está falando das causas atuais. Uma delas é o seguinte, o Kardec fala, é o desejo exagerado. Quando a pessoa tem um desejo exagerado, quer dizer, ele sofre muito. E são várias coisas que ele fala, entre outras, desordem, egoísmo, orgulho, é a pessoa imprevidente, é a pessoa também sovina demais, que a gente precisa ser previdente, mas ser sovina demais vive uma vida de restrição, né? Tem muito, não tem nada. Então o que acontece? Tudo isso gera aflição, tudo isso gera aflição. Então nós temos que buscar o quê? Conhecer, controlar os nossos desejos, que aí nós vamos ter mais força diante da vontade. Então, o que vê aí nessa figura? Você está vendo alguma coisa? Cabelo. Hã? É uma cabeça, uma pessoa. Tem duas, a pessoa olha, pode ver duas coisas aí. Você vê uma velha e vê uma moça jovem. Uma velha e o quê? Vê uma velha e vê uma pessoa jovem. Eu vi a jovem. Só a jovem. Hã? A velha também não vi, não. Aqui é o marido de uma velha, ó. A cabeça meio assim. E aqui pode ser a face de uma jovem. Ah, vi. Tá vendo? Virada pra lá com o chapelão. Vi a da velha. A velha eu vi até agora. Eu acho que é véu. Então, aí, simboliza o seguinte: a nossa ilusão, a gente mantém a nossa fábrica, né, com ilusões, com tanta ilusão, e a fábrica fica acesa, né, no pensamento. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, tantos desejos, tanta coisa, a ilusão de querer desejar. Nós precisamos do desejo, porque estimula o trabalho, mas é tudo controlado, nós temos que buscar o equilíbrio. Então nós acabamos virando o quê? Escravo da vontade. Ela está controlando nossa vida mais que nós. Porque a hora que, a partir do momento que a gente começar a trabalhar isso que nós estamos falando, por isso que eu comecei lá no início. Qual que é o nosso interesse? Eu não tenho interesse em saber disso. Não, deixa o tempo rolar. Então a gente vai vendo uma vida mais aflitiva. Conforme vamos conhecendo e mudando a nossa vida, o padrão de vida nosso vai melhorando, né? Aí o Kardec fez essa pergunta lá, 909, no Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Pelos seus esforços? Quer dizer, olha, nós estamos aqui, precisamos nos esforçar. Aí ele pergunta, os nossos esforços mudam as nossas inclinações más? Sim? Eles respondem, sim, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade.
Com poucos dentro de vós fazem esforços. Então, está vendo que a vontade ela é primordial? Mas ele está falando aí que é insignificante, então não é difícil. Eu achei que isso é coisa de todo mundo. Não. Se a gente dominar a nossa vontade, fica tudo fácil. Fica fácil. Se a gente ser perseverante naquilo que queremos. Então nós temos que ser perseverantes. Nós vivemos num mundo de provas e expiações e reparações. Não adianta querer atropelar. Vem a prova, vem a expiação, depois a reparação. Não adianta querer reparar sem passar pela expiação. E sem passar pela prova, tem que passar. Né? Então, o que acontece? Mas ele fala que é insignificante. Ué. A pessoa fala para você assim, vamos ali fazer um assalto. O que você fala? Não, acabou. O cara vai para procurar outra. Acabou. Você fez força para falar não? Porque te interessa fazer assalto? Não. Mas se falar assim, ali tem um negócio bom, ali vamos ganhar dinheiro fácil e tal, começa, como é que é mesmo isso aí? Já começa a interessar, já dá corda, né? Mas se está dentro de você essa índole, é fácil, fala, não, vamos ali beber agora, sai do centro aqui, vamos para ali, o que você fala? Não, então acabou, é fácil, quando a gente quer a gente não faz. Eu tive por mim, eu uma vez, mas falei assim, eu vou ficar sem comer carne, não quero comer nada de animal. E eu comecei a trabalhar isso. Fiquei 2 anos, nada de animal, eu não tive falta nenhuma, não senti falta nenhuma. Nada. Eu tinha um poder sobre aquilo que eu tinha um poder, porque a minha vontade ficou bem tão forte, eu não sentia nada, e eu gosto. Mas aí um dia ficou eu e minha esposa, e nós pegamos e falamos, eu estou com tanta imunidade muito baixa, achando que essa falta de comer carne, porque não é possível, tanta infecção, não sei o quê, vamos voltar? Vamos. Mas por mim ficava, voltamos. Então o que acontece? Mas eu estou dizendo, não sei, eu fui forte e fiquei. Eu acredito que se a gente quiser, a gente consegue. Meu filho ficou 10 anos. E aí o que acontece? Não é que todo mundo tem que fazer isso, estou dando um exemplo. Né? Para outras coisas também é a mesma coisa. Você fala, não, aquilo é tão difícil. Não, basta dizer não para aquilo e pronto. Jesus falou, não, sim. Se a gente conseguir fazer isso, acabou. É igual educar filho, começa, você morre. Falou não, falou sim, é sim. Né? Então o que acontece? É simples de resolver as coisas do Espírito, falando que é assim, é mesmo. Porque olha como está a psicosfera da Terra. O que envolve? É os nossos pensamentos. Envolve a Terra assim, que vista de longe espiritualmente, a Terra é preta, não vê a Terra. Por que nós temos aqui uma sala de paz separada? Porque a nossa forma de pensamento fica assim, aqui dentro contaminado. E lá dentro não tem forma de pensamento. A gente não usa essa sala para mais nada, a não ser o paz. Lá dentro está assim, feita uma saturação, onde a espiritualidade usa, tem os bons fluidos lá dentro, tem os maquinários, tem tudo preparado para não ter forma de pensamento. Porque onde tem movimentação de gente, tem forma de pensamento. Então nós carregamos isso. Tá? Então a Terra, por seu planeta ainda em provas, passando para a regeneração, ela ainda carrega essas formas de pensamento em torno. E olha, o nosso pensamento, ele entra em comunhão rapidinho. Basta você ter um fio de tristeza para arrastar as afinidades de outras tristezas do mundo inteiro. Tem que tomar cuidado. As nossas emoções não tem que tomar cuidado. Elas são muito difíceis. As emoções nos envolvem a vida inteira. Eu estava ouvindo uma palestra do Rossandro, e ele falando nessa palestra de um rapaz que procurou ele, um psicólogo, fazer tratamento. Por quê? Porque formou, depois começou a dar aula para concursados, para a pessoa passar em concurso. E as pessoas passavam um dia e falavam, eu vou passar no concurso. Foi fazer as provas e não passava. Brincadeira. Eu ensino as pessoas, elas passam. Eu vou fazer, não passa.
Olha, o que é isso? E aí vai, não passa. Ele fala, não, eu sei que faço um trabalho. Procurou um psicólogo e procurou o Rossano. Aí o Rossano conversando com ele, eu sei, é a emoção, você tem uma emoção aí dentro, já saquei. Você não perdoou seu pai, você tem uma mágoa com seu pai. Não é isso de jeito, não discordou. Eu vou te provar por A mais B que é. Por quê? Depois conversando com ele, quem fazia a prova, na hora que ele ia fazer, era aquela emoção. Ele voltava a ser criança, lá na época daquele de criança. Não era ele, pessoa que tinha conhecimento, ele sabia, mas na hora de praticar a prova, quem fazia a prova não era ele. A sua emoção arrastava ele para aquela época. Então nós trazemos muitas vezes as emoções nos arrastam lá para aquela época. Por isso nós temos doença. A maioria das doenças é emocionais. A maioria. Dentro de nós, né, dentro de mim, tem dois cães. Um é bravo, o outro é manso. Vivem brigando. Quem vence a luta? Quem ganha? Quem se alimenta. Hã? Não vou falar. Eu falo, vocês repetiram. Todo mundo sabe disso, é mais falar do que andar para frente, é isso. Né? Qual que vai vencer a luta? O manso ou o bravo? Que você alimenta. Exatamente. Aquele que eu alimento é que vai vencer. É isso que nós temos que fazer com essas más tendências dentro de nós. Enquanto nós estamos alimentando elas não vão morrer, elas vão vencer, vão nos vencer. Você está acompanhando o raciocínio do que nós estamos falando desde o início? Espero que vocês estão acompanhando. Olha, tudo isso aí é diário, não é? Se eu parece as facetas do meu ego, porque os egos vêm as facetas. Por isso que a gente pensa, eu me conheço. Eu me conheço. Conhece-te a ti mesmo, Santo Agostinho ensina lá no Evangelho do Espiritismo, no final do Evangelho. Ele ensina, Santo Agostinho, ele ensina, ele fala, para vencer tudo, precisa conhecer a si mesmo, como o sábio da antiguidade do Espiritismo. Né? Conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a nós mesmos, a gente aprende. Mas olha, é fácil. Porque só o orgulho tem 1500 faces. Só o orgulho. Quando você pensa que aprendeu, ele aparece do outro lado. A pessoa que é tímida fala assim, eu sou tímido. Ele não tem coragem para falar assim, eu sou orgulhoso. Porque a timidez é uma face do orgulho. E assim são 1500. O egoísmo também, e as outras emoções também, do ego. Ela tem as faces. Então, para conhecer é difícil. Mas eu continuo alimentando, não vai morrer, não vai acabar, não vou vencer. Isso é fácil? Não estou dizendo que é, mas é o caminho, né? Vai que tem que se alimentar primeiro, né? Então, a agressividade não chega onde a psicosfera é boa. Então, um lar que é envolvido em orações, a pessoa acorda com uma gratidão, né? Aquela passagem de Jesus onde ele fala assim, aquele que tem será acrescentado, aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Jesus estava referido a quê? Aí ele fala, nossa, mas isso, o que não tem vai perder, e o que tem será acrescentado. Jesus estava referido à gratidão. Quanto mais gratidão você tem, mais você consegue. Quando você não agradece a Deus, começa agradecendo pela vida, tem coisa que a gente entra na nossa cabeça e temos que fazer jus, temos que praticar. Outro dia alguém colocou no Facebook uma mensagem lá que eu fiquei entrando na minha cabeça. Um cara chegou e falou assim para duas pessoas, olha, o que você faz se eu te der 1 milhão? Eu faço um monte de coisa, eu compro isso, compro aquilo, não sei o quê. E se eu te der 10 milhões? Ixi, aí eu viajo o mundo inteiro, mas você não vai acordar amanhã. Não, aí não. O que você adianta? Você está com 10 milhões, mas não vai acordar amanhã, não vai adiantar nada.
Aí ele fala, então, nós recebemos todos os manhãs, quando a gente acorda, um prêmio desse. Porque quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua vida? É muito, e a gente acorda triste. Eu tenho um problema lá para resolver, não estou conseguindo. Não sei o que, papá. Sabe? Pensa que eu receber um prêmio enorme que é a minha vida. É como a gente ser grato aos pais, gente. Nós conseguimos pagar os nossos pais alguma coisa? Nada. Nós não conseguimos pagar de tempo dos nossos pais. Por quê? Porque Ele nos deu tudo que nós temos, que é a vida. Eu dou 10 milhões ao meu pai. Mas se Ele não tivesse te dado a vida, não tivesse cuidado de você, você não tinha nada. Então tudo que você tem, agradece os pais. A gente, muitas das vezes a gente já sabe muito mais que eles, vai vivendo aquela ignorância, abandona eles, não valoriza e vê muita coisa ruim neles. Eles podem ser a pessoa pior do mundo, mas você deve para eles. E não dá conta de pagar. Porque se você está vivo é porque a sua mãe, realmente, descarregou 9 vezes. Então, vamos ser gratos. Vamos envolver a nossa casa com gratidão. A hora do almoço, nós oramos, pedimos, somos gratos com o alimento que a gente está na nossa mesa. Então a gente tem que aprender com as pessoas. Eu escuto muito o Jacó de Melo. Então a nossa magnetismo foi fundado por causa do Jacó de Melo. Eu me lembro que ele contou uma história. Ele falou assim: uma turma de empresários foi almoçar 5. E depois do almoço passaram mal. Esses 5. Chegaram a desencarnar 2 deles. Os outros 3, 2 passou muito mal. E teve um, não teve nada. Aí ele falou: todo mundo foi querer saber, por que ele não teve nada, comer a mesma comida. E todo mundo, nós somos de osso e carne, somos. Por que esse não teve nada? Aí eu falei: eu sei por que é. Todo mundo zomba de mim, diz que eu faço preço para tudo, né? E eu faço preço mesmo antes de comer. Eu peço a Deus, se aquele alimento não for me fazer bem, que me retire, faça alguma coisa. E realmente quem estava passando mal, deu um jeitinho de jogar aquilo fora. Aí eu da pra cá comecei a fazer isso. Eu vou orar, se eu vou comer até um salgadinho, qualquer coisa eu paro e agradeço. Coloco energia toda na minha vida. Vou almoçar, eu aprendi isso. A água, olha lá, gotinhas de água, Masaru. Esse Masaru é um cientista, né? Você já viu falar dele? Um japonês, onde ele criou um laboratório, onde não deixa entrar forma de pensamento de jeito nenhum, bem fechado, ele não deixa ninguém entrar ali, a não ser uma pessoa para fazer o teste. Onde ele pega a água e a pessoa chega e fez o teste. Fala com essa água aí, bons pensamentos, fé, prosperidade, felicidade, tal. Aí ele congela a água e depois leva no microscópio. Aquela água está bonita, parecida uma flor. E mostra a imagem, se você entrar na internet, você vê isso. Tem até as imagens. Aí, agora fala com essa água. Começa a falar a palavra de desordem para ela. Xingamentos. A água fica preta, escura, toda informe. Igual uma célula cancerígena, sem forma, né? Então o que acontece? Então a gente vai beber água, nós não temos que saúde, paz, prosperidade, felicidade. Olha, eu vou levar água e comida para casa, eu vou pegar essa água, vou beber, pensando que é remédio. O meu pensamento, isso é comprovado cientificamente, né? O Evangelho do Lar, vamos falar disso. O que Jesus está fazendo? Ensinando nós. Batei, abri-vos-á. Buscais e acharei. A gente vê, pedindo espiritualidade, pedindo a Deus, pedindo tudo. Mas será que a gente está correndo atrás? Será que essas informações que nós estamos tendo aqui não servem para nada? De repente você pode pegar uma dessas informações, começar a praticar e mudar de vida. Basta orar, né? Só uma pequena coisa. Vamos cultivar no nosso lar mais harmonia, mais serenidade, mais paz, mais oração. Por quê? A gente faz do nosso lar, é a nossa igreja,
Nosso centro, hoje é comprovado. O centro não é que não, ele tem que ser estendido. Eu tenho que ser do jeito que eu sou. Em casa, eu tenho que ser muito cuidado. Né? Isso é aquela pessoa bivalente, aquela pessoa que tem várias faces. Cada lugar é uma coisa. É de um jeito. Então, ele ensinou o que a gente tem que buscar. Então, olha aí, o benefício do culto do Evangelho no lar. A família se realizando o culto e sendo amparada pelos mentores. Por quê? Porque os mentores espirituais são espíritos que respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles só entram na nossa casa se a gente o chamar. E que jeito que a gente chama os espíritos superiores? É com oração, com o Evangelho lá. Agora os espíritos zombeteiros, abelhudos, eles vão de qualquer jeito, se a gente mandar, eles entram. Se a sua casa está desprotegida, eles entram. Eles alimentam da sua comida. Num dos livros do André Luiz também, o mentor espiritual passa e vê lá assim, umas bananas bonitas, em cima de uma mesa, numa casa. Nossa, que banana bonita, pessoal, tá massa. Os espíritos já comeram toda a essência daquela banana. Porque a casa não era protegida espiritualmente. Está vendo? Casa não é protegida espiritualmente. Espíritos superiores frutificando a água. Então, olha, você faz um culto do Evangelho no lar, você vai ter um benefício, um remédio gratuito. Espírito sofredor sendo atendido no lar, porque muitas das vezes nós levamos para casa. Esses espíritos nos acompanham. Se lá você faz um culto no lar, é atendido. E os livros do André Luiz, eles são muito ensinamento. Fala assim, que uma casa que faz o culto no lar, ele tem uma bandeira espiritual para simbolizar aquela casa ali. Podemos contar com ela a qualquer momento por oração, porque eles são disciplinados, tá? Então, dessa forma, comunidade sendo amparada pelas emanações, até os vizinhos também recebem, bairro, né? O sofredor afastando-se em virtude do movimento de luz e de boas vibrações. Então, gente, basta fazer o culto no lar, uma vez por semana, 15 minutos, com tempo e horas determinadas, com disciplina. A gente tira um tempinho para fazer isso. A semana tem 268 horas. 268 horas tem uma semana. Às vezes a gente vem do centro, uma hora a gente acha que está fazendo demais para a nossa vida. Eu venho uma hora, já estou fazendo muito. E olha, não podemos afastar da trilogia. As pilastras. São 3. A da espiritualidade é uma que não pode faltar. A nossa encarnação. E muitas vezes a gente, quando eu ficar mais velho, quando eu me formar, quando eu me casar, quando não sei o quê, vou sempre adiante. E sendo que nós temos que ter essa base desde que a gente nasceu, nunca afastar dela, por nada, a gente tem que afastar. Bom, pessoal, eu acho que não vamos usar isso mesmo. E é mesmo. Bem na hora. Bem na hora, né? Então, vamos então focar os nossos pensamentos um pouquinho. Eu sei que esses assuntos são ilimitados. Falar do pensamento é uma coisa ilimitada. É de uma grandeza muito grande. Tem muitas coisas que eu poderia falar, da velocidade, tudo, mas isso é só nem um exemplo. Espero que vocês tenham gostado. Jesus nos ampare e nos abençoe. Obrigada, Gisete. Só que Gisete foi muito boa. Ótimo. Você quer fazer a prece? Sinceramente? Vamos então continuando aqui com os nossos pensamentos agora elevados, devido à vibração que se encontra neste momento. Agradecermos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, por essas oportunidades de estarmos aqui nesse oásis, onde possamos voltar para os nossos lares, levando essas informações, essas bênçãos,
É como se estivessem debaixo de um grande chuveiro, tomando um banho, tirando de nós toda aquela teia que nos envolve, que a gente no dia a dia, na correria do material, a gente vai envolvendo essas vibrações. E é importante aqui a gente nos limparmos. Então vamos agradecer a Deus. Pai de amor e de bênção, nós te pedimos, Senhor, nesse momento, abençoe os nossos lares, abençoe os nossos locais de trabalho, abençoe os nossos familiares que não puderam vir ou que não têm condições de vir, que possam daqui sair luz, alimentando nosso bairro, nossa cidade, nosso país, nosso planeta, em mudanças, porque sabemos que o Senhor acode a tudo, mas o nosso livre-arbítrio vai nos levando para caminhos às vezes não tão bons. Te pedimos a orientação, te pedimos a paz. E além de tudo, Pai, nós somos gratos. Gratos pela oportunidade de viver, de estarmos vivos, de ter uma família, de termos tudo de bom. Nos ampare, nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.